Estamos na página número 100, estamos tratando da matéria ainda de antropologia e agora nós já falamos de tricotomia, dicotomia, monismo em aulas anteriores e vamos tratar neste momento a questão de corpo, alma e espírito e suas funções. Primeiramente a questão da alma, página de número 100. A alma do hebraico nefesh e do grego psique corresponde ao intelecto, bem como as vontades, as emoções do ser humano. A alma condensa toda a parte emocional e intelectual do homem. E o Brunelli atesta o seguinte acerca desse ponto. A alma é a vida espiritual do homem, é o princípio inteligente, consciente e pensante do homem. Nela estão presentes a vontade, as razões e os sentimentos que geram a inclinação tanto para o bem como para o mal. Portanto, a alma, portanto, é cognitiva, não emotiva. A mente, sede dos pensamentos e do conhecimento, é o lado cognitivo. Tanto pode relacionar-se com o sagrado quanto com as impurezas do pecado. E nesse caso, se vai para as impurezas do pecado, ela se faz inimiga de Deus. No Antigo Testamento, o termo alma, nefesh, pode ser identificado com a própria vida ou a pessoa. Tá? Espírito do hebraico ruá e do grego pneuma, significa literalmente sopro, vento. O texto clássico que corresponde a essa leitura é Gênesis, em que o Espírito é o princípio criador de Deus. Timothy Munion, ele sublinha da seguinte maneira: o termo ruá é o Espírito, é encontrado, olha que interessante, 387 vezes no Antigo Testamento. Embora o significado básico seja ar em movimento, vento, sopro, hálito, ruá também denota a totalidade da consciência imaterial do homem, conforme está em Provérbios 16 e 32 e Isaías 26 e 9. Em Daniel capítulo 7, verso 15, ruá está contido no seu invólucro, ou seja, o espírito está dentro do invólucro dele. E qual é o invólucro do espírito apresentado em Daniel 7, verso 15? O corpo. No Novo Testamento, o espírito é compreendido como a parte imaterial que, juntamente com a alma, forma o homem interior. É a distinção do homem psíquico e espiritual. O novo homem, no caso, a nova criatura. Então, nesse caso, o espírito, ainda na página 102, é o agente que impulsiona o homem para se relacionar com Deus, anelando pelo encontro com seu Criador. Portanto, conforme diz Brunelli, por meio do espírito, o homem se relaciona com Deus. É no espírito do homem que o Espírito Santo vem fazer morada. Afinal, ambos são da mesma substância. O apóstolo Paulo faz uma pergunta e ele mesmo responde: que farei? Orarei com o Espírito, mas também orarei com entendimento? Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com entendimento. Eles estão bem intercambiados, Espírito Santo e Espírito do homem. O corpo é importantíssimo na visão tricotômica de ser humano, no caso. É através do corpo que o ser humano expressa suas emoções e sua espiritualidade. A palavra grega soma, ela tem uma gama de interpretações no mundo grego, mas nas escrituras expressa a dimensão física do ser humano. Tudo aquilo que é tangível, tudo aquilo que é tocável, tudo aquilo que é visível, ele é o corpo, ele é a soma, é o ser humano. Outro termo grego, sars, carne no caso, é utilizado especialmente nas epístolas paulinas para demonstração da dimensão pecaminosa do homem. Se por meio do corpo os homens expressam suas emoções, alegria, tristeza, dor, entre outros, também é por meio dele que o homem expressa o seu pecado. Paulo usa muito esse termo carne para denotar o ser humano, principalmente a parte quando ele vai tratar da questão do pecado. E diz o texto, Romanos 6, 12 e 13, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tão pouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos
dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Belíssimas palavras de Paulo. E na página 103, temos aqui uma questão para reflexão que diz: vimos neste vídeo, nesse capítulo do livro, quem tem, a importância da plena compreensão das partes que compõem os seres humanos. Contudo, reflita sobre a necessidade de compreender os seres humanos de forma integrada. E, de fato, os seres humanos estão integrados, corpo, alma e espírito. Página 105, capítulo 3, doutrina do pecado, a martiologia. O termo amartiologia deriva de dois vocábulos da língua grega, amartia e logos, os quais significam estudo acerca do pecado. O termo é aplicável ao pecado, seja este considerado um ato, seja considerado um estado ou uma condição. Pecado é tudo isso, ato, estado e condição. O sentido do termo é que o pecado é um desvio do fim ou propósito estabelecido por Deus para determinado fato ou conduta humana. A condição do homem antes da queda era de total santidade, intimidade com Deus, claro. Deus havia criado todas as coisas, inclusive o homem, e o que ele criou, ele considerou que era bom, Gênesis 1:31, inclusive o homem. E como nós vimos, o homem foi criado à imagem de Deus, né? Foi dotado de atributos e benefícios por parte de Deus. E nisso nós vemos que o homem, infelizmente, ele cai em pecado. A origem do pecado, página 106. O nosso estudo deve começar, os nossos pensamentos, tentando responder algumas perguntas chaves, a saber, de onde veio o pecado, afinal? Como que ele penetrou no universo? Em primeiro lugar, precisamos afirmar tacitamente que Deus não pecou e, consequentemente, não deve ser culpado pelo pecado. E Gruden, o N. Gruden, ele aponta o seguinte, tem uma citação importante aqui: foi o homem quem pecou, os anjos quem pecaram, e nos dois casos o fizeram por escolha intencional e voluntária. Culpar a Deus pelo pecado seria blasfemar contra o caráter de Deus. Suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade, não há nele injustiça, é justo e reto. Deuteronômio 32:4 afirma essa verdade. Abraão pergunta com verdade e força nas palavras: não fará justiça o juiz de toda a terra? Gênesis 18:25. E Eliú diz com justiça: longe de Deus o praticar ele a perversidade, do Todo-Poderoso cometer injustiça. Isso está escrito em Jó 34:10. O Eliú acertou aqui. De fato, para Deus é impossível sequer desejar a injustiça. Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. Tiago, capítulo 1, versículo 13, atesta essa verdade. É impossível que Deus peque. É impossível Deus pecar. Então tem coisas que Deus não pode fazer. O que Deus não faz? Ele não peca, ele não mente. É impossível, Deus faz tudo. Deus pode tudo, é todo poderoso, mas pecar e mentir, ele jamais conseguiria. Impossível que ele faça isso. Como atestado nessa unidade, nesse livro, né, a primeira manifestação do pecado se deu na esfera angelical. O pecado começou entre anjos, como nós citamos aqui já, tá? Então, do ponto de vista pentecostal, esses textos falam do pecado iniciado entre os anjos e pelo principal deles, o tal do Lúcifer, né? Isaías 14:12, Ezequiel 28. O pastor Elenay Cabral, ele diz o seguinte, olha que interessante: o que fica claro é que o pecado foi originado em Satanás. Ele pecou antes de Adão e Eva, quando se apresentou na forma de uma serpente para tentar Eva. Jesus declarou que Satanás é homicida, olha só, desde o princípio. A expressão desde o princípio não quer dizer que este ser angélico foi sempre mau. Seu primeiro estado era de santidade. A expressão desde o princípio indica, no contexto da história da criação, que ele se fez opositor do Deus Trino desde o início da criação do mundo. O pecado começa aqui. O pecado entra na humanidade através de Adão e Eva, conforme o texto de Gênesis 3 do verso 1 até o 19.
Então, esse trecho do livro de Gênesis descreve como o pecado adentrou na humanidade, através de um ser espiritual, materializado em uma serpente, com o intuito de enganar o homem e a mulher no Éden. Então, nesse caso, o pecado começa no reino angélico, depois vai passar para o reino da humanidade, digamos. Pecado original. A transgressão de Adão reverbera em toda a humanidade. O pecado é universal, não se limita a alguns indivíduos ou grupos, mas a todos. O apóstolo Paulo diz em Romanos 3, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram e se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, ou destituídos foram da glória de Deus. Então a queda de Adão, ela distorce a imagem de Deus no homem, como sublinha Elianai Cabral. O homem perdeu a sua pureza inicial, seu estado de santidade, seu caráter foi afetado, tornou-se um ser humano pecaminoso. Seu intelecto foi corrompido pela mentira, pela falsidade, pelo engano. Disse o sábio em Eclesiastes que Deus fez o homem reto, mas ele se envolveu em muitas astúcias. Eclesiastes capítulo 7, versículo de número 29. Aqui nós temos mais algumas explicações acerca do pecado original, que é inato ao ser humano depois de Adão. Consequências do pecado, página 109. Indiscutivelmente, o pecado trouxe uma enxurrada de consequências no universo. Elianai Cabral destaca pelo menos 6 consequências drásticas do pecado que atingem os seres humanos e a vida na Terra. Pelo menos 6 aqui. O pecado desfigurou a imagem divina do homem. O pecado deu origem a um estado pecaminoso que afetou toda a raça humana. O pecado acarretou punições naturais e físicas na vida do homem. O pecado gerou um contínuo conflito moral entre corpo e alma de cada criatura humana. O pecado despertou a consciência do homem. E esse 6º ponto, o pecado trouxe ao homem a punição da morte física, infelizmente. Página 111, uma questão para reflexão. Reflita sobre a desobediência adâmica, reflita como a desobediência adâmica acarretou variadas consequências para a sua posteridade. E infelizmente nós somos herdeiros do pecado de Adão. Página 113, capítulo 4, a doutrina da salvação, soteriologia. Soteriologia é a área da teologia sistemática que trata da salvação. O termo soteriologia vem do grego soteria, salvação, que trata dos aspectos salvíficos através da vida e da obra de Jesus Cristo. Essa salvação oferecida por Jesus é abrangente, não se trata apenas do livramento do inferno, como atesta Antônio Gilberto, que diz o seguinte: a salvação abarca todos os atos e processos redentores, bem como transformadores da parte de Deus para com o ser humano e o mundo, através de Jesus, nesta vida e na outra. Afinal, o que é salvação, então? É tudo que Jesus realizou e ensinou para levar uma raça pecadora à comunhão com um Deus Santo. Trata-se da redenção do ser humano do pecado, do poder do pecado, e ainda a libertação do cativeiro espiritual e a saída do pecador dentre o poder das trevas do pecado, e finalmente o retorno do exílio espiritual do pecado para Deus. Isso é salvação em resumo, conforme atesta Antônio Gilberto. E claro, nós temos na questão da salvação algumas situações. Por exemplo, página 114, monergenismo. O que é isso? O calvinismo é o grupo que pode ser utilizado como exemplo da visão soteriológica monergenista. Assim, a gente vai se dedicar a apresentar o calvinismo como sistema representante da soteriologia monergenista. Calvino deve ser
deve seu nome ao reformador francês João Calvino, ou Jean Calvin. As 5 teses principais por Calvino nos diz respeito à salvação são depravação total, eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível, perseverança dos santos. Os 5 pontos formam um acróstico da língua inglesa tulip, a tulip de Calvino aqui, a depravação, expiação, graça irresistível e assim por diante. Eu acho que vocês já conhecem basicamente o que é calvinismo, eu só estou citando que vocês já sabem, só para citar a questão do monergenismo. Monergenismo quer dizer basicamente o seguinte: a salvação é só de um lado, é só Deus que toma a iniciativa, diferente do sinergismo, que o homem e Deus, o plano da salvação é de Deus, mas a questão da salvação o homem tem que aceitar. Monergenismo é calvinismo, e por assim dizer, sinergismo no caso, arminianismo. É o calvinismo e os arminianos. Vocês sabem muito bem da guerra e da briga que continua há muito tempo. Nós temos aqui na página 114, 115, 116 e 17 a explicação de sinergianismo, modernismo, um pouco mais de calvinismo, um pouco mais de arminianismo, que são fatos já bem conhecidos, já bem batidos de todos os estudantes de teologia. Questão para reflexão, página 119. Neste capítulo falamos acerca das suas principais visões, acerca do processo da salvação, a saber, a monergenista e a sinergenista. Reflita os detalhes que as diferenciam. Basicamente uma se resume calvinismo e outra se resume arminianismo.